Muito bem, estamos de volta dando sequência aqui ao nosso Encontro Mulheres com você na Imagem da Cidade. E como é bom dividir esse momento, essa oportunidade, sempre às quartas-feiras, das 8 às 9 horas da noite e as reprises ao longo da semana. E a gente continua pautando o tema saúde para trazer agora como destaque do nosso programa com duas convidadas importantes comigo aqui no nosso estúdio. E eu já vou apresentando elas, a Cristiane Leite, nutricionista especialista em lipedema, emagrecimento, modulação intestinal e performance esportiva, e a Rúbia Machado, que é fisioterapeuta especialista em drenagem linfática no lipedema e pré e pós-operatório. Essa palavra lipedema coloca vocês duas lado a lado para trazer todas as informações aqui para a gente. Cristiane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Denise, é um prazer estar aqui com você. Rúbia também, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. E eu quero direcionar para você, Rúbia, a explicação, a apresentação para quem nos acompanha agora em casa, exatamente o que é o lipedema, que complicação é essa, que quadro clínico é esse? Então, o lipedema nada mais é do que uma doença inflamatória, progressiva, crônica da gordura no corpo da mulher. Então, ela está distribuída de uma forma irregular no corpo e ela comete principalmente as pernas e os braços, em alguns casos, né? E aí é uma doença que está relacionada mais à mulher, né? E por fatores hormonais, desencadeamentos, e ela é caracterizada por aquela cintura fininha e o quadril mais largo. E muitas vezes essa doença foi confundida, né, com obesidade. E ela também é caracterizada por alguns apelidos, né, Cris, que a gente costuma sempre falar sobre eles. O braço de polenteira, a italiana da anca larga, a alemã da canela grossa, né? Ou até mesmo a falsa magra, que muitas vezes fala, eu sou extremamente magra, mas tenho muita celulite. O que é essa celulite? Muitas vezes ela pode ser o lipedema. Ela é caracterizada por esse monte de celulite que não responde às dietas tradicionais, nem aos exercícios, continua tendo essa celulite e muitas vezes dolorosa, que isso é uma característica também muito importante do lipedema. Além da celulite, ela ser muito dolorida. O Cristiane, me chamou a atenção a fala da Rúbia quando ela falou que o lipedema muitas vezes é confundido com a obesidade. Então, obesidade é uma situação, é um cenário, e lipedema está totalmente longe desse cenário. A mulher com lipedema, Denise, ela pode sim estar em algum grau de sobrepeso ou obesidade. Mas o lipedema em si, como a Rúbia colocou, que é esse acúmulo desproporcional no tecido adiposo, aquela mulher ela fica a vida toda tratando como se ela tivesse sobrepeso, como se ela tivesse gordinha. E nem sempre. Muitas vezes a mulher tem esse quadro, esse desenho de corpo, cinturinha fina, ombros mais finos e o acúmulo de gordura só na região abaixo da cintura. E aí realmente não caracteriza exatamente um sobrepeso. É o lipedema que está mostrando ali as características dele, de ser mais volumoso, ser irregular, mais celulites e que aparenta que ela está sobrepeso. Mas nem sempre, muitas vezes nós recebemos pacientes, né, Rúbia, que estão no peso normal. Porém, aquele acúmulo e todas as características que levam ao diagnóstico de lipedema. Então, são duas coisas distintas. Mas a mulher de lipedema, com certeza, ela tratou a vida toda ou se viu como aquela mulher gordinha, sobrepeso. Rúbia, a mulher com lipedema, a paciente com lipedema, você é a mulher com lipedema e você é uma paciente com lipedema, né? Isso. Então, como que o lipedema entrou na minha vida, né? Aos 13 anos da minha primeira menstruação, quando teve essa cascata hormonal, então eu menstruei na terça-feira, na sexta-feira eu já não conseguia mais ir com a minha calça de agasalho para escola, no uniforme, tive que ir com a calça do meu pai, porque o meu quadril tomou uma proporção muito grande. E desde lá eu sempre dizia que eu tinha muita celulite da região logo abaixo do meu umbigo, né? O abdômen bem sequinho, bem magrinha, mas das pernas, as coxas até o meu tornozelo. Eu dizia que eu parecia ser de massinha de modelar que tinha enrolado na brita, porque eu era toda furadinha de celulite e da cintura pra cima eu era perfeita. Podia usar top e na parte de baixo, saia, bermuda, absolutamente nada disso. Sem contar os meus vasinhos estourados, que para
é comum para as mulheres terem, né? Mas uma menina de 13 anos, não. Então, assim, tinham vários fatores inestéticos e dores articulares que eu sentia muito grande. E a gente não imaginava que fosse um lipedema. E também isso é uma característica que veio, né, que de forma hereditária da parte da mãe do meu pai. Tanto que nós duas de costas éramos a mesma pessoa, né? Cinturinha bem fininha e um quadril bem largo. Então, é da família. É da família, é característica da família. Minha avó é assim, eu também sou. Acabei herdando alguma coisa, podia ter herdado os olhos verdes do meu avô, mas acabou sendo as pernas cheias de celulite como a minha avó. E com o passar do tempo, eu caminhava bastante, né? A minha forma de locomover, eu não gostava muito de andar de ônibus, eu preferia ir para a faculdade, as coisas caminhando. E isso fez uma revolução no meu lipedema, né? Uma atividade física de baixa intensidade, então eu estava sempre caminhando, melhorando a minha parte circulatória. E como eu fazia? Eu sempre falo pra Cris, né? Toda mulher que tem lipedema é uma tentante. Ela tentou todos os tipos de dieta, ela tentou todos os tipos de exercício, porque ela tá sempre buscando acabar com aquela celulite. E aí eu tava ali sempre, a minha mãe sempre cuidando da parte alimentar, né? Porque meu pai dizia o quê? Porque tu tá comendo escondida, não é possível, né? Eu pago academia, faz isso, faz aquilo, mas tu tá gordinha. A cobrança que vem da sociedade, nesse caso da família. E o meu pai via que, né, a minha mãe tava ali se empenhando, fazendo meu prato de comida, cuidando da alimentação, levando no médico, e eu não tinha resultado. E aí, todos esses cuidados, né, acabaram que foram melhorando o meu lipedema de pouco em pouco, de forma inconsciente, né? E por volta do ano 2000, é que eu ouvi falar sobre lipedema. Então, comecei a ouvir algumas características e falei, eu acho que eu tenho isso aí. Aí comecei a pesquisar. E aí, mas tu vê que é tão recente que se fala sobre o lipedema, que por volta aí do ano 2022, que começou a se falar e ter muito mais informação a respeito do assunto. Que aí eu disse, não, realmente é isso aqui que eu tenho. E as meninas que eu tratava lá na estética, quando eu trabalhava com a parte estética, eu falei, elas têm o mesmo problema que eu. Além da característica corporal, tá aí o que eu posso de que forma que eu posso ajudá-las, né? Então, realmente era o lipedema. Foi ali que a gente falou, realmente é um lipedema. Ô, Cristiane, e na área nutricional? Que tipo de acompanhamento, que tipo de ajuda pode vir, por exemplo, uma profissional como você, para atender pacientes com lipedema? No primeiro momento, Denise, eu preciso entender o padrão alimentar dessa paciente. Então, o que é padrão alimentar? É tudo aquilo que nós comemos com determinada frequência forma o nosso padrão alimentar. Então, eu gosto sempre de dar dois exemplos bem clássicos, assim. Padrão alimentar americanizado, muito fast food, farinha refinada, açúcar, né? Todos esses alimentos que, em conjunto, sendo consumidos com frequência, normalmente nos trazem algum prejuízo para a saúde, né? E o padrão alimentar do Mediterrâneo, que são alimentos naturais, bastante vegetais, fontes de gorduras boas, proteínas magras, né? E foco ali no peixe, no frango. Então, olha só, são dois exemplos de padrões alimentares diferentes. Então, no primeiro momento, eu preciso entender qual é o padrão alimentar da minha paciente, o que ela consome com frequência. E aí sim, começar a colocá-la num padrão alimentar anti-inflamatório. Então, é importante que se diga, não existe dieta anti-inflamatória e não existe dieta para lipedema. O que existe é um padrão alimentar anti-inflamatório, ou seja, aquela pessoa, inclusive todos nós mesmo, né, a Rúbia é portadora de lipedema, nós não somos, mas todos nós deveríamos estar num padrão alimentar de qualidade. E aí, quando eu trago a dieta do Mediterrâneo como sendo um padrão, eu tenho um padrão anti-inflamatório. Então, o Mediterrâneo está longe, né? Traz os exemplos países práticos ali do nosso dia a dia, Uhum. que pode vir para a minha Mas mesa, para a isso. sua mesa, para a mesa da Rúbia, para justamente ir ao encontro desse padrão alimentar que você está aqui colocando em evidência. Então, eu preciso diminuir o processo inflamatório. O lipedema é um processo inflamatório, então eu preciso diminuir. Se a paciente precisa emagrecer no sentido de perder peso de forma geral, eu também vou colocá-la num déficit calórico, comer menos do que aquele corpo precisa. Mas na prática, eu preciso aumentar bastante a ingestão de frutas, ingestão de vegetais cozidos ou crus, saladas de forma geral,
diminuir esses alimentos ultraprocessados que eu disse, os embutidos, as bolachas, os refrigerantes, os refrescos, o excesso de fast food, que muitas vezes a pessoa no dia a dia acaba pedindo muita pizza, muito hambúrguer, e são alimentos que precisam estar na exceção e não na regra. E aí, Denise, trazer esse padrão anti-inflamatório ou um bom padrão alimentar, às vezes parece que é uma coisa um pouco utópica, né? Fica só na utopia. E não. Você trazer alimentos com fontes de gorduras boas, então, por exemplo, abacate, você diminuir o uso da gordura saturada, né, a carne com aquela gordura aparente, trazer cortes de carnes mais magros, preferir mais o frango, o peixe, trazer bastante frutas. Canela é um alimento maravilhoso que tem um potencial anti-inflamatório, gengibre, uva roxa, né, a uva roxa ela tem resveratrol, que é um poderoso antioxidante que protege o coração. Então, antigamente, nas outras edições, vamos dizer assim, da dieta do Mediterrâneo, porque a cada tempo vai se lançando uma nova configuração. Então, antes era o vinho. Então, todo mundo já ouviu, né? Tomar um pouquinho de vinho, por quê? Porque tem resveratrol, que é um antioxidante. Na atual, não se faz apologia ao vinho por conta do álcool, mas deixa muito claro da uva e do suco de uva. Então, tanto o vinho quanto o suco de uva, quanto a uva, principalmente as uvas mais roxas, tem um potencial anti-inflamatório. E aí, como que esse potencial anti-inflamatório funciona comigo? Eu tenho que fazer o padrão, ou seja, tem que ser regra. Eu tenho que consumir bons alimentos todos os dias, frutas todos os dias variadas, legumes, vegetais todos os dias, os grãos integrais. Então eu gosto muito de dizer assim, o padrão alimentar anti-inflamatório brasileiro, eu trago algumas ideias do Mediterrâneo, mas a gente está muito longe do Mediterrâneo. E tem boas opções aqui, deve ter boas opções. Então, se lá eu tenho muitas nozes, amêndoas, aqui eu tenho castanha do caju, castanha do Pará. Então, são as oleaginosas, fontes de gorduras boas. Eu tenho abacate, eu tenho as proteínas magras, eu tenho azeite. Então, azeite é um exemplo de gordura, azeite de oliva, né? Extra virgem, é um exemplo de gordura boa, que tem também um potencial anti-inflamatório. Além das frutas cítricas, como laranja, tangerina, por exemplo, que agora é época, inclusive. Né? Então, olha só, é um padrão que parece que está distante de nós, mas não é. Ele é totalmente palpável. Só que primeiro eu tenho que pensar em retirar da minha rotina, deixar de ser regra, os ultraprocessados. Tem que ter essa consciência e buscar essa informação. Exato, né? exato. Ô, Fabio, o teu padrão alimentar hoje, por exemplo, essa mulher que está frente a frente com a gente aqui, como é que tem sido? E algum alimento que quando de repente você consome, sente que ele traz um prejuízo, ele traz uma relação com o teu problema, com a tua doença e que deveria ficar longe do teu cardápio? Isso. Eu, Rúpia, portadora de lipedema, tenho muita dificuldade com todos os alimentos que estão relacionados ao leite. Então, queijo, iogurte, todas essas coisas. Eu não sinto tanta dificuldade com glúten, por exemplo, como algumas clientes minhas relatam, ou com a carne vermelha, alguma coisa assim. Mas eu, em particular, o leite, tanto que eu acabo tendo essa inflamação. Eu tenho toda a distensão abdominal, com uma intolerante à lactose, porém, como que eu relaciono ela ao meu lipedema? Eu sinto dor diretamente na região da minha perna. Eu como um pedaço de queijo, ou eu como lá um macarronado, uma carbonara, né? Aí a gente, né, vai se permitindo algumas coisas. Ou eu tomo um sorvete, por exemplo, é automático a dor na região do meu lipedema. A região do meu quadril fica muito dolorida. Então, muitas vezes eu tenho que recorrer, né, como última alternativa a um remédio, às vezes para eu conseguir dormir de tanta dor que eu sinto, assim como o álcool, por exemplo, né? Eu deixo para situações bem específicas tomar o álcool, né? Porque realmente me faz muito mal e eu sinto muitas dores. Então, no dia seguinte, eu sei que eu vou sofrer as consequências. Como diz a Cris, eu deixo aquela para exceção, para aquele momento de exceção e não como a regra, né? E ele causa muita dor. Então, esses dois, por exemplo, para mim, são os principais vilões no meu caso, né? E é importante que se diga, Denise, que veja bem, a Rúbia entender que os lácteos
pioram o lipedema dela foi uma autoobservação. Eu, por exemplo, eu não retiro nenhum alimento, eu não retiro lácteo, eu não retiro antes de mapear a minha paciente. Então, o fato dela saber quais alimentos hoje pioram o lipedema dela é o ápice, assim, do autoconhecimento que nós trabalhamos com as nossas pacientes, porque elas precisam, de fato, saber. Porque, por exemplo, o leite, os lácteos, de forma geral, são alimentos saudáveis. Eles não causam nenhum mal se a pessoa não tem uma intolerância à lactose ou se ela não tem uma alergia à proteína do leite, que são os mais específicos, né? E aí, é importante que se diga, é um mapeamento após a paciente mudar o teu padrão alimentar. Não adianta nada a paciente chegar no meu consultório hoje com um padrão alimentar ruim, aquele lá americanizado, cheio de... né? Que está presente na vida de muitas pessoas que estão nos acompanhando agora. Infelizmente, é verdade. E aí, olha, Cris, eu vou retirar o leite, então, ou eu vou retirar o glúten, porque são eles que estão piorando o meu lipedema. E às vezes o padrão da paciente está péssimo, né? Então não é exatamente o glúten ou o leite. Após a mudança de padrão alimentar da paciente, quando eu percebo que a paciente passou a comer mais frutas, mais legumes, ela entendeu a necessidade de ter uma rotina alimentar saudável, nós começamos a mapear o que eu como com maior frequência. Esse alimento, esse alimento, esse alimento. Então, quais desses alimentos pioram o meu lipedema? Vou dar um exemplo bem prático. Tem uma paciente nossa que, mapeando a alimentação dela após algum tempo de acompanhamento, eu percebi que as oleaginosas pioravam o lipedema dela. E veja bem, as oleaginosas estão no padrão alimentar que seria recomendável, saudável. Só que ela comia em excesso. Então, trazia uma resposta inflamatória. Então, isso é muito pessoal. Então, eu nunca digo, e é uma fala em conjunto nossa, né, Rúbia? Eu nunca digo, não, a portadora de lipedema não pode comer isso ou aquilo. Ela tem que mudar o padrão alimentar dela para depois mapearmos o que de fato piora ou não. Ô Rubem, nesse mapeamento, a tua área, fisioterapia e também, né, você que é especialista em drenagem linfática no lipedema, a utilização dessas duas técnicas e principalmente a questão da drenagem linfática, realmente ela traz um resultado positivo, ela ameniza a situação, inclusive estética da paciente? Exatamente, porque a paciente portadora de lipedema, uma das características é essa sensação de peso nas pernas e muito edema, inchaço, principalmente no final do dia. Então é uma paciente que ela vai perceber que a perna dela está sempre inchada. Quando ela bota um sapato, fica a marca do sapato. Se ela bota uma meia, marca meia. Se ela bota uma legging, às vezes nem muito justa para ir na academia, tá a marca da costura. Ou tá usando uma calça, alguma coisa, fica sempre a marca. Ela sempre está muito inchada. É nesse passo que entra a drenagem linfática. Porque o tratamento do lipedema, que é o conservador, ele é formado por uma tríade, que é o padrão alimentar anti-inflamatório, as atividades físicas de acordo com o estágio do lipedema e a drenagem linfática, né? Ela fecha essa tríade fazendo com que a paciente se sinta mais leve, porque a gordura do lipedema, ela é diferente da gordura tradicional. A gordura tradicional é aquela que vocês vão pensar assim quando compra carne, é picanha. Tem aquela bordinha amarela, essa é a gordura normal, essa é a gordura que a gente vai ter na barriga. E também na região do lipedema, mas em específico a do lipedema, ela é formada por vários grãozinhos, vários nódulos e um emaranhado de fibra. Então é uma fibrose. Essa fibrose ali no meio está passando todo o sistema circulatório dela, tanto o circulatório venoso, arterial e também o linfático, assim como as terminações nervosas. Então, se eu tenho um acúmulo de líquido ali, já está ali naquele emaranhado, e se eu tenho um acúmulo de líquido na região, essa região fica ainda mais sensível e promove ainda mais as manchas roxas, os hematomas, que são muito clássicos da paciente que tem lipedema, estourar os vasinhos nas regiões. Então, quando a gente entra com a drenagem linfática, a gente consegue diminuir toda essa parte de consequência do lipedema. Né? Então, a gente diminui a dor, a gente diminui visualmente a celulite, visualmente esse inchaço nas pernas, a marca da roupa. É nisso que entra a drenagem linfática. Não tem uma paciente que não deite na maca e não diga assim, Ruby, eu quero fazer isso o resto da minha vida. Porque a sensação de alívio nas pernas de uma portadora de lipedema não tem preço.
Então a drenagem linfática ela vem para fechar mesmo isso com chave de ouro, o tratamento conservador do lipedema. Importante, estamos falando de uma complicação de uma doença que tem cura, ou a paciente que tem esse diagnóstico, que tem essa confirmação do lipedema, ela vai passar a conviver e amenizar os impactos, os sintomas, mas vai conviver para o resto da vida com lipedema? Não tem cura e, de fato, é o tratamento conservador que vai garantir uma qualidade de vida para ela, menos sintomas e menos esteticamente, né, visualmente também, toda aquela parte da celulite muito grande, irregular, então não tem cura. E aí, voltando lá na história ali da Rúbia, ela trouxe duas questões que eu gostaria de ressaltar. Então ela disse, olha, o meu corpo, com 13 anos que teve a primeira menstruação, ficou igual ao da minha avó, o formato. Ou seja, o lipedema ele tem um fator hereditário. Então é importante que mulheres que já tenham lipedema, observem se as avós, se as tias-avós ou a mãe também tem. E também mulheres que têm crianças, filhas, adolescentes que ainda não menstruaram, prestem atenção, porque essa adolescente é uma forte candidata a ter. Então, se você começa a tratar desde cedo, o lipedema não se desenvolve. Ela tem ali o gene, tem o gene, mas ele não vai Desenvolver os gatilhos. E geralmente se desenvolve ali, como foi contigo, Rúbia, no momento da primeira menstruação, ou ele pode, com o passar do tempo, na fase adulta, ou por que não dizer também, né, a chamada melhor idade, quando chegar ali se desenvolver? Tem faixa etária para o lipedema? Então, ele sempre se desenvolve a partir de uma grande alteração hormonal ou algum fator inflamatório muito grande. Mas as características, principalmente, nessas grandes alterações hormonais, que é justamente quando tu tens a primeira menstruação, que é a menarca. Em algumas das gestações, pode ser na primeira, como pode ser na segunda, como pode também passar em branco, como pode ser na menopausa, quando a gente tem toda essa oscilação hormonal, e, de repente, até em alguma oscilação da tireoide, né, quando tem alguma desregulagem da tireoide. Então, realmente, é uma grande alteração hormonal que está envolvida. Isso. Então, pode ser em qualquer fase da vida da mulher. Desde que ela tenha o fator genético associado. Né? Então, até falando em fator genético, nós temos hoje dados brasileiros de 2022, que 12% da população brasileira feminina tem lipedema. Mas aí, olha que interessante, isso foi um dado que saiu do Jornal Brasileiro Vascular, né, da Sociedade Brasileira Vascular. E um dado europeu, que saiu junto desse estudo, que foi feito com mulheres alemãs, 39% da população apresenta lipedema. Então, veja bem, Blumenau e Vale Europeu nós temos, claro, né, uma questão da descendência alemã. E aquela situação da Rúbia no primeiro momento, estou parecida com a minha avó, faz parte exatamente. Aqui, né, da genética da família, tá tudo bem, seguimos em frente. Exatamente. Então, por isso que aqui em Blumenau e toda a região do Vale Europeu a gente encontra tantas mulheres com lipedema, porque nós temos toda a questão voltada para a descendência alemã. E veja bem, no comparativo com esse estudo que foi feito com mulheres na Alemanha, foi uma quantidade muito grande, né? Então, de fato... E isso, mulheres conscientes já estavam sabendo dessa Exatamente. ligação com a complicação com a doença, né? Quantas outras não fazem associação, seguem também nas suas dores, nos seus sintomas, amenizando como podem, sem ter o conhecimento realmente. E tem a necessidade, e tem a possibilidade, como procurando vocês, por exemplo, para buscar esse acompanhamento, buscar essa vida melhor com o lipedema, né? Inclusive, é legal a gente falar sobre as características, né? Como ela saber se ela tem lipedema ou não, né? Como que é esse corpo de lipedema? Então, a gente tem os tipos, tipo e grau é a mesma coisa, tá falando sobre a localização do lipedema. Quando a gente fala tipo ou grau, a gente está dizendo tipo 1 ou grau 1, é na região só do quadril, que é o meu caso. A minha gordura está localizada na região do quadril. Então, é aquele colote pontudo. Tem mulheres que têm mais ou menos, mas ela tende a fazer aquela ponta de quadril e terminar no meio da coxa. O grau 2, ou tipo 2, ele acomete a coxa inteira, às vezes passa um pouquinho do joelho. Então, ela é bem caracterizada por uma gordura na lateral do joelho ou uma gordura na região abaixo do joelho.
Então tu vai olhar, tem furinho de celulite na frente da coxa, assim, ou aqui do lado, ela se incomoda com essa gordurinha dentro do joelho. O tipo ou grau 3, ele acomete até o tornozelo. Então esse é bem característico e bem fácil de ver, que vocês vão olhar a perna toda grossa. Então geralmente essa mulher, ela já não tem tanto quadril. Ela tende a ter uma perna grossa lá de cima do quadril até o tornozelo. E lá embaixo no tornozelo ela tem um torniquete, que a gente chama. É como se ela estivesse usando uma meia bem apertada na região do tornozelo. E o pé tá desinchado, o pé não é acometido. O tipo 4 ou grau 4 são os braços, que pode ser até o cotovelo ou até o punho. Então é aquela menina que tem o braço todo gordinho, que é o braço de polenteira, né? Que é aquele braço todo redondo. Ela pode fazer academia, ela pode fazer exercício, dieta, o que for. E esse braço sempre tá roliço. Muitas vezes com a gordurinha em cima, caindo por cima do cotovelo. Ou aquele garrotezinho aqui na região do punho. Então parece que ela tava com uma blusinha apertadinha aqui nessa região. E o grau 5 ou tipo 5, ele acomete mais a panturrilha. Então você percebe que a coxa é grossa, porém a panturrilha é maior do que a coxa. Então é a paciente que vai colocar uma bota, nunca conseguiu botar uma bota cano alto, ou às vezes nem é cano baixo, né? Porque o tornozelo fica bem inchado, bem redondo, e não consegue colocar uma bota. Ou vai botar uma calça, ela não tem o meu problema, que chega no quadril, não passa, né? O dela fica apertado na panturrilha e fica sobrando muitas vezes na parte de cima. E tudo isso não é obesidade, tudo isso tem nome, é lipedema, não tem cura, mas tem formas de amenizar, tem formas de tratar e essa paciente viver muito melhor. Está terminando aqui o nosso tempo, para poder acompanhar, de repente, o trabalho de vocês, para buscar mais informações nas redes sociais, como é que a gente te encontra, Cristiane? No Instagram, @CrisLeite Nutricionista. Da Rúbia. Rúbia, por favor, O também. meu é @Rúbia Machado, DLO. Também no Instagram. E aí vamos falar do nosso projeto que nós temos. Um minuto para falar desse projeto que É está a terminando o nosso confraria tempo. do lipedema. Sim. Então, se vocês tiverem interesse, mulheres que têm lipedema, são reuniões periódicas, falando sobre o assunto. Cada reunião traz um assunto novo para vocês. Podem entrar em contato com nossas redes sociais. Ali E nas é redes muito sociais já legal. encontramos todas as informações e buscando justamente até as próximas agendas dessa confraria, Isso. que é o momento de reunir Isso. essas mulheres e tirar as dúvidas e levar um assunto específico, né? Isso é muito legal porque ela pode trazer para nós a dúvida, Rubia, eu tenho, não tenho? Porque lá muitas mulheres se identificam na hora que eu mostro as fotos, elas olham e falam, nossa, eu sou assim, entendeu? E ela acaba se identificando. Então é muito legal, fica esse convite para vocês virem até a confraria do lipedema, pra gente poder trocar essa ideia, né, acolher essas pacientes e poder mostrar para ela que ela pode ver da melhor forma possível, mesmo tendo lipedema. Sim, mais uma vez nas redes sociais. Cristiane, como é que você está ali localizada então? Cris Leite Nutricionista. Rúbia? Rúbia Machado, DLO. Perfeito. Muito obrigada por estarem conosco. Foi bom ouvi-las e dividir tudo isso com a nossa audiência. Obrigada, tá? Obrigada. Gente, terminando assim o nosso encontro, obrigada também para você que esteve aí do outro lado, acompanhando aqui os assuntos colocados em evidência. Aos nossos patrocinadores também, muito obrigada pelo carinho, por apostar também aqui na nossa TV Galega, Loja Maria Tereza Moda Mulher, especialmente, né, esse carinho todo especial, essa parceria já de muito tempo que nós temos com o programa Mulheres e a Loja Maria Tereza Moda Mulher. Assim, terminando mais uma edição do nosso encontro, aproveite bem essa semana, fique com Deus e até a próxima quarta-feira em uma nova edição do programa Mulheres. Até lá, se Deus quiser.